Meia atacante e ponta direita, duas posições que irão se enxergar no Goiás até o início da Série A do Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje eu quero trazer aqui 5 boas alternativas do Wellington Silva, aquele atacante ex-Fluminense, internacional, aqui no futebol brasileiro, está livre no mercado. Houve até algumas especulações do seu nome no Cruzeiro, mas ele não irá para Belo Horizonte. Poderia ser uma boa alternativa aqui no Goiás. Além disso, trazer outras 4 alternativas de meias atacantes, à disposição do mercado, livres de contrato, que quem sabe poderia ser uma boa solução para o Verdão, já que o Danilo Santa Cruz, o paraguaio, que estava tudo certo com o Verdão, não chegará mais para defender o clube esmeraldino. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para conferir os nossos vídeos aqui no canal, pelo menos 2 vídeos diários. O de hoje, mais cedo, eu expliquei detalhadamente essa história a respeito do Danilo Santa Cruz, por que ele não fechou com o Goiás, essa questão contratual dele também com o Rosário Central da Argentina. Esse vídeo na tela final. No vídeo de hoje, agora desse período da tarde, focar aqui na solução, outras alternativas de boas contratações para o Goiás, que precisa sim ser feitas até o início da Série A. Peço também para você se inscrever em nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos em nosso canal reserva, que é muito importante também na sequência do nosso trabalho. Fechado? Bora então já começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma boa opção, desta vez na ponta direita. Quero começar falando sobre o Wellington Silva, jogador de 30 anos de idade, que ficou livre no mercado após a sua passagem no futebol japonês, no Gamba Osaka. Ele que defendeu a equipe da Ásia de 2021 até agora, no finalzinho da última temporada, está 100% livre no mercado para fechar com um novo clube, principalmente aqui no futebol brasileiro. Houve várias notícias, a respeito da sua provável negociação com o Cruzeiro, que o Ronaldo Fenômeno já estaria tendo os últimos detalhes a respeito dessa história. Entretanto, uma confirmação de um cara muito importante, o Samuel Venâncio do Cruzeiro, garantiu que esse nome foi sim estudado, mas consultado apenas para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado para a equipe mineira. Então, o Wellington Silva no Cruzeiro em 2023, essa possibilidade não existe. E aí sim, o Goiás buscando uma solução pelas beiradas, eu diria que assim, o Vinícius e o Diego Gonçalves são até jogadores interessantes, mas não tem uma característica de explosão. Não são jogadores que, por exemplo, você colocar eles com a marcação, se tiver ele sozinho, com um zagueiro, e eles tiverem que correr do meio de campo até chegar no gol, possivelmente eles não vão conseguir. Não que eles sejam ruins, mas a característica não é essa. Eles são jogadores que têm sim boas finalizações, bons passes e dribles, mas arrancada, velocidade, puxar contra-ataque, como por exemplo o Apodi faz, mesmo com 36 anos, se eu não estiver enganado, o Apodi consegue ter essa explosão absurda. A característica é diferente e o Guto Ferreira gosta sim desse tipo de jogador. Eu diria até mais, precisa, para executar bem feito esse seu planejamento, essa sua tática durante principalmente jogos importantes de Copa do Brasil, Série A e Copa Sul-Americana, um jogador de maior velocidade. E o Wellington Silva está 100% livre no mercado. Possivelmente lá no futebol japonês ele ganhava no mínimo uns 150 mil reais mensais tranquilamente, livre de impostos. Eu acho que pode até ser mais tranquilo, porque é um jogador valorizado dentro do mundo da bola. Mas não descartaria uma redução salarial para ele retornar aqui no futebol brasileiro. Algumas outras informações, não teve nenhum tipo de proposta oficial de alguma equipe importante de Série A do Campeonato Brasileiro aqui nesta atual temporada. Então um jogador meio que escanteado no mercado da bola. Acho que pode sim ser uma boa alternativa, pode fazer as duas funções, como ponta direita, também ponta esquerda. Vale lembrar que o Vinícius e o Diego Gonçalves, os dois são destros e preferem jogar mais pelo lado esquerdo, vem revezando até aqui nas suas posições neste Campeonato Brasileiro. O Wellington Silva, que também é destro, mas pode fazer essas duas funções, principalmente na ponta direita. No ano passado, em 2022, lá no futebol japonês, conviveu com alguns pequenos problemas de lesões, mas até terminou a temporada jogando normalmente. Foram 17 partidas no total, 2 gols marcados e outra assistência. Em 2021, sua primeira temporada no Japão, 29 atuações com 3 bolas na rede e outros 4 passes para os seus companheiros. Aqui no Brasil até terminou bem a sua trajetória. Em 2020 lá no Fluminense ele marcou 6 gols e deu também outros 3 passes. Somou outras boas atuações, por exemplo, no próprio Fluminense em 2017 com 8 bolas na rede em 43 jogos. De fato, quando surgiu, tinha aquela grande expectativa dele, lá no ano de 2010 ainda, no elenco principal do Fluminense. Foi negociado inclusive com o Arsenal da Inglaterra no ano seguinte, mas não teve espaço no elenco londrino. No ano de 2010 ele foi repassado ao Levante da Espanha, também num time chamado Alcoyano, o Ponferradina, não conhecia essa equipe, lá no futebol espanhol também, no Real Múrcia e no Almeria
no ano de 2015, a sua última passagem no futebol espanhol, sempre marcando ali 3 gols, 4 gols, 3 gols, 2 assistências, enfim, não conseguiu explodir, né, dentro do futebol espanhol. Na Inglaterra passou também rapidamente no Bolton Wanderers, da segunda divisão, com 25 atuações, 2 gols marcados e outros 2 passes. Jogador que de fato não marca muitos gols, mas tem uma velocidade interessante, bons dribles curtos, né, arrancadas, tem uma idade interessante ainda, né, apenas 30 anos, não chega a ser um medalhão no mercado da bola e vem de uma liga também competitiva, que é no caso do futebol japonês. Quero saber a sua opinião sobre essa boa alternativa, sim. Outro nome lá do Japão que o Goiás especulou foi o Marco Júnior, né, aquele ponto esquerda, segundo atacante, vinha fazendo essa função mais centralizada lá no Japão. Essas conversas acabaram não evoluindo. Acho que o Wellington Silva poderia sim ser uma boa solução. Para completar o nosso vídeo de hoje, já que eu falei que o Danilo Santa Cruz não virá mais 4 outras alternativas de meias, criadores de jogadas que estão aí à disposição do mercado da bola e poderiam ser bons reforços para o Goiás na sequência do ano, 100% livre de contrato, o que isso facilita, já que não precisa, por exemplo, negociar o seu empréstimo, rescisão de contrato ou a compra em definitiva com outro clube no futebol nacional, enfim, ou internacional também, já estando à disposição aí da bola. Do mercado da bola, né? A primeira solução é a do Gabriel Xavier, meia centralizado, 29 anos de idade, muito bom jogador, está desde 2017 no futebol japonês e por último jogou no Consadole Sapporo, né? Essa equipe da primeira divisão do futebol japonês. 34 jogos, 5 gols marcados e outras 2 assistências. Aquele mesmo revelado nas categorias de base da Portuguesa, passou também no Sub-17 e Sub-20 do São Paulo. Teve um grande destaque no ano de em 2014, né, marcando 6 gols em 39 partidas, com uma boa disputa, inclusive, da Série B do Campeonato Brasileiro. Passou em 2015 no Cruzeiro, sem grande destaque. 2016 jogou muita bola também no Sport Recife, com 42 aparições e 4 gols marcados. Foi para o futebol japonês, inicialmente no Nagoya Grampus, onde fez temporadas espetaculares, de 2017 até 2020. Em 2021 caiu um pouco de rendimento, tanto é que foi negociado com essa outra equipe também da primeira divisão do futebol japonês, terminou o seu contrato no ano passado, na minha visão, um baita jogador, ainda jovem, 29 anos de idade, bate muito bem na bola, pode fazer uma função também como um meia-direita, muito bom jogador, gosto demais do Gabriel Xavier, acho que poderia sim ser uma baita alternativa aqui no Goiás. Possivelmente deve ter esse salário alto, mas para voltar aqui no futebol brasileiro, encaixando dentro dessa realidade do Goiás, de 150, 100 mil, 150 mil, não será impossível o Goiás subir um pouquinho mais esse patamar na busca, né, por um camisa 10. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um outro jogador aqui no futebol brasileiro, né, que ficou à disposição também do mercado, que é o Rômulo Otero, aquele mesmo venezuelano, 30 anos de idade, ex-Atlético Mineiro. No ano passado estava no Fortaleza, defendeu o Leão em 9 partidas no total, com um gol marcado e também outra assistência. Não foi uma passagem assim memorável, mas conseguiu até fazer algumas partidas interessantes pelo Fortaleza. Anteriormente a isso, no Cruz Azul, lá no futebol mexicano, também havia aparecido 16 vezes na temporada passada, com apenas uma bola na rede. Jogador que tem como principal destaque a batida na bola parada, né? Cobranças de escanteios, faltas, pênaltis também, bate muito bem de fora da área e também tem uma boa movimentação naquela região central do gramado. Aqui no Brasil, a sua primeira passagem em território nacional aconteceu no Atlético Mineiro, principal ano lá em 2017, marcando 14 gols em 55 jogos. Foi negociado com a Arábia Saudita, voltou aqui no Brasil também no Atlético Mineiro, até que conseguiu fazer um bom ano em 2019. No Corinthians não foi tão bem assim, né? Em 2020, 24 aparições, 2 bolas na rede. No ano seguinte, mais 17 jogos e 2 gols marcados. Acho um jogador também interessante. Possivelmente um pouquinho mais caro, mas ficando livre no mercado. Já estamos no comecinho do mês de fevereiro e até agora não tem um outro clube. Acho que poderia sim agregar dentro desse elenco do Goiás. Vale lembrar que ele foi convocado pela seleção venezuelana, também na disputa da Copa América em 2016 e também agora recentemente em 2021. Quero saber a sua visão aqui embaixo também sobre o Rômulo Otero, esse venezuelano muito bom principalmente na bola parada. No último ano, né, rapidamente na sua passagem no Fortaleza, não foi um desastre total, não agregou tanto assim, né, tanto é que não teve o seu contrato prorrogado lá no Ceará. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre mais 2 outras opções. A primeira delas sobre o Alan Cruz. Ele é um costarriquenho que estava por último no futebol dos Estados Unidos. Se o Goiás, que assim, não contratava nenhum estrangeiro no ano passado, 2021, 2020, né, tinha até esse pavor, 2021 e 2022, né, em 2020 foi um desastre. Eu não vejo como impossível a direção buscar, por exemplo, um nome mais alternativo, um cara que fala aí um espanhol, acho que já é suficiente para essa adaptação mais fácil.
aqui no futebol brasileiro. O Alan Cruz ele pode fazer uma função como um terceiro homem no meio de campo, aquele meia central, até mesmo como um meia direita. Tem apenas 26 anos de idade e terminou o seu contrato no FC Cincinnati, lá da MLS, da primeira divisão, né, entre aspas assim, a principal liga dos Estados Unidos, onde na temporada passada realizou apenas 12 jogos. Ele que começou ainda na categoria de base de um time chamado CS Uruguai, lá da Costa Rica, passou também no Herediano e chegou nos Estados Unidos lá no ano de 2019, já fazendo boas partidas. Naquele ano foram 22 jogos com 7 gols marcados. No ano seguinte apenas mais 15 atuações, 2021 22 partidas, né? Para lembrar que também lá no futebol dos Estados Unidos são menos jogos, né? Vou até pegar aqui para vocês. Em 2022, o Cincinnati, onde o Alan Franco participou de 12 jogos, ele entrou em campo apenas 38 vezes durante toda a temporada. Vale lembrar também que ele foi convocado, né, o Alan Cruz, para a Gold Cup, que no caso seria a Copa América, entre aspas, da Costa Rica, né, na temporada de 2022, também em 2019, e no torneio de Toulon, Sub-20, na temporada de 2015. Quero saber a sua opinião também sobre esse costarriquenho, um nome bem alternativo, mas que está aí à disposição do mercado da bola também. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre o nome que eu não contrataria, mas está aí dando sopa também no mercado, que é o meio atacante, o Diego Rigonato, um jogador muito pouco conhecido aqui no futebol brasileiro. Ele já tem 34 anos de idade, estava por último no Ceará, onde chegou já na sequência, né, da temporada de 2022, fez apenas 8 partidas pelo Vozão e acabou não renovando o seu contrato. Isso que eu falei que ele não é conhecido aqui no Brasil, porque ele começou ainda numa equipe chamada Itararé, essa equipe lá de São Paulo, no interior do estado, jogando na terceira divisão do Campeonato Paulista, lá no ano ainda de 2006. Foi para o futebol da Hungria, olha, muito alternativo mesmo, o Budapest Honved, deixa eu até confirmar se é a Hungria mesmo. Tá certo, né? Não tô errado não. Essa equipe que é a segunda maior equipe, né? Se a gente colocar no futebol da Hungria. E se destacou principalmente na França. Inicialmente no Tours FC, uma equipe lá em 2010. E chegou no Stade Reims, equipe já tradicional no futebol francês, no ano de 2013. Ficou por lá até no início, até o final, melhor dizendo, de 2018, onde ele marcou, por exemplo, 9 gols e outras 12 assistências em 35 jogos na primeira divisão do campeonato francês. Então saiu ainda valorizado. Foi para o futebol dos Emirados Árabes, lá no Al Drafa, com mais 19 partidas, e voltou aqui para a América, né, no caso, no futebol mexicano. Jogou aí no Toluca 3 temporadas antes de fechar com o Ceará, já com o Campeonato Brasileiro em andamento, não conseguiu agregar tanto assim, apenas 8 partidas, está aí livre no mercado. A questão é mais a idade, mas é um jogador realmente interessante. Caso fosse, por exemplo, um contrato de produtividade, jogou muita bola. O Diego Rigonato também pode fazer uma função como um meia-direita, meia centralizado, bate muito bem, tem boa velocidade, também uma boa finalização de longa distância. Gostava muito dele lá no Stade Reims. É óbvio que não é aquele mesmo jogador, mesmo assim não estamos falando de 10 anos atrás. Até em 2018, né, no finalzinho do ano, ele atuava por lá. Quero saber a sua opinião também sobre essa opção um pouco mais experiente. Se você tem outras alternativas, pode deixar aqui embaixo nos comentários. É óbvio que existem nomes muito melhores do que esse aqui, esses, né, que eu trouxe no vídeo de hoje. Entretanto, assim como o Danilo Santa Cruz, todos esses que eu trouxe estão 100% livres no mercado, que facilita demais uma eventual negociação. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também para a gente conversar nos comentários. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo e conferir também o meu canal reserva, entre aspas, aqui do Goiás, o Cortes do Goiás News. Lá a gente pega os melhores trechos de cada um dos vídeos, coloque no máximo 3, 4 minutos. Vou deixar o link dele aqui embaixo para você conferir. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!